Olá, meus amores, tudo bem? Bom dia, boa tarde para você que está assistindo a nossa aula à tarde. Hoje vamos para mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós iremos abordar o assunto de documentos e registros pessoais. Você sabe me dizer o que é um documento? Sim ou não? Pois bem, meus amores, o documento é uma forma de declarar ou reconhecer oficialmente um estado, condição, habitação, fato ou acontecimento. Tia, tudo isso? Sim, meus amores. O documento, é uma declaração de... Quando nós falamos de um documento que comprova, que declara um estado, pode ser estado civil, casado, solteiro, viúvo. Quando nós falamos sobre condição, o documento ele pode declarar se a pessoa, as condições financeiras da pessoa, se a pessoa tem posse, se não tem. Um documento que declara habitação, ele pode declarar o que? Terras, pode declarar o que? Compra e venda de terras, de casas, de fatos ou acontecimentos. Porém, hoje nós vamos estudar apenas documentos e registros pessoais. Ok? Vamos lá. Documentos e registros pessoais. Documentos pessoais. Quando você nasceu, foram registradas em sua certidão de nascimento informações como o dia, a hora e o local do seu nascimento, além do nome de seus pais e avós. Após você receber outro documento, tia? Sim, meus amores. Vocês receberam a carteira de vacinação. Na carteira de vacinação estão registradas as vacinas que você tomou e as que ainda precisam ser aplicadas, tá bom? Lembrando que as vacinas são obrigatórias. Você querendo ou não, precisa tomar, tá bom? Para manter a saúde em dia. Esta é uma imagem de uma certidão de nascimento. Vamos observar agora essa certidão de nascimento. A certidão de nascimento contém o nome, o número de matrícula, a data do seu nascimento, o horário, o município em que você nasceu, o estado, o nome dos seus pais, o nome dos avós, o sexo, se é feminino ou se é masculino, se você tem irmão gêmeo, se não tem, dentre algumas outras informações. Todas essas informações estão contidas em sua certidão de nascimento, que é o primeiro documento que você recebe após seu nascimento. Agora nós temos a imagem de uma carteira de vacinação. A carteira de vacinação é o segundo documento que você recebe após o seu nascimento. Nós podemos observar nessa imagem que existem várias doses que foram aplicadas das seguintes vacinas: a vacina Sabin, coqueluche, difteria, tétano, hepatite B, sarampo, cachumba, rubéola, BCG, dentre outras. Lembrando que, além que a sua carteira de vacinação precisa estar sempre atualizada. Por quê? Porque toda vez que você sai para vacinar, você está cuidando da sua saúde. E cuidar da saúde é muito importante. Documentos e registros de família. Nós já falamos de documentos pessoais. Agora nós iremos falar sobre
registros pessoais e de família. Vamos lá. As lembranças pessoais e os registros que produzimos e guardamos, como fotografias, bilhetes ou objetos, nos ajudam a recordar os momentos em que vivemos e nos permitem compreender um pouco da nossa história. Observem as imagens a seguir. Na primeira imagem, nós temos a foto de uma família em um guichê do aeroporto, fazendo o check-in, se preparando para viajar. No segundo exemplo, nós vemos um bilhete. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado Tia Paulinha, é verdade esse bilhete. Vocês podem observar que esse bilhete não foi escrito pela Tia Paulinha, com certeza. No entanto, fotografias, bilhetes e outros objetos podem nos ajudar a recordar alguns momentos que nós vivemos. Geralmente, é comum, tá? É comum quando as pessoas às vezes viajam para alguns lugares, numa cidade diferente, geralmente eles trazem de lembrança uma camisa, uma caneta, chaveiro, algo assim que marque um pouco, que você, algo que fique de lembrança, que fique na lembrança que você passou por aquele local, tá? Agora nós vamos falar sobre as fotografias de família. Quem aí tem alguma fotografia de família? Eu tenho várias, tá? A tia Priscila tem várias, mas na casa da avó dela, tá? Lá na casa de vovó. Uma das maneiras de conhecer a história da família é por meio das fotografias. Ou seja, as fotos são muito importantes. Ao observarmos as fotografias antigas, podemos recordar os eventos vividos no passado e nos conectar às memórias do passado. Quem aí já viu alguma foto antiga do seu avô, da sua mãe, ou até mesmo uma foto sua quando era bebê? Quais são as lembranças que vêm à sua mente quando vocês veem essas fotos, essas imagens? De momentos bons vividos em famílias, não é mesmo, meus amores? As fotografias são formas de documento também, tá? Fotografias de família são formas de documentação familiar. Toda vez quando você tira, às vezes, um dia para olhar aquele álbum de fotos antigos da mamãe, do vovô, porque hoje em dia as fotos são digitais, são totalmente diferentes, tenho certeza que eles lembram dos momentos bons que passaram na infância, na adolescência e até mesmo na juventude. No entanto, também é importante nós sempre estarmos conversando com os mais velhos, procurando saber como era sua infância, sua adolescência, tá bom, meus amores? Ouvir e contar histórias, tradições orais. As tradições orais são muito importantes. Por quê? Porque são uma maneira de saber mais sobre as lembranças e as histórias da família. Por meio da tradição oral, você vai sentar, vai conversar com alguém mais velho e vai descobrir o que acontecia na época, como eram as coisas. E contar e ouvir história nos permite conhecer o que é importante para cada pessoa, para cada um. Quando ouvimos essas histórias e podemos conhecer hábitos e costumes comuns em outros tempos e lugares. Você já parou para pensar como foi a infância dos seus avós, dos seus pais, a adolescência dos seus tios? Seria bem interessante conhecer, meus amores, sabiam? Vocês podem descobrir muitas coisas legais e interessantes. Então, agora eu tenho um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: converse com uma pessoa mais velha
Podem ser seus pais, avós ou responsáveis. Procure saber como foi a sua infância, como era a sua vida e quais são suas memórias mais importantes. É fundamental, tá, meus amores, saber. Bom, meus amores, essa é a nossa aula de hoje sobre registros e documentos pessoais. Beijos, meus amores. Até mais. Tchau.